Olá, meu nome é Adriano, eu sou professor de Física do Colégio Estadual Lusiana. Vamos fazer uma aula de revisão sobre trabalho da força elétrica e energia potencial elétrica. Lembrando, em mecânica, energia potencial é energia associada à posição de um corpo e a uma força. Então, temos aqui energia potencial gravitacional, que é o peso do corpo vezes a altura que o corpo se encontra. Então, a energia potencial gravitacional é energia associada à posição, à altura e à gravidade do local. Ou seja, é o peso, que é mg, vezes h. Então, energia potencial, energia associada a uma posição, a um local. Energia potencial pode ser transformada em energia cinética. Então, à medida que ele vai caindo, a altura vai diminuindo e a velocidade vai aumentando. Energia potencial elástica também é energia associada à compressão de uma mola e pode ser transformada em energia cinética. Energia potencial elástica é Kx2 sobre 2, onde x é a deformação da mola e K é a constante elástica. Pode ser transformada em energia cinética, que você calcula fazendo mv ao quadrado sobre 2. Energia potencial elétrica é energia associada à posição e associada à força elétrica. Então, se eu tiver duas cargas separadas por uma distância d, nessa posição A, ela possui energia potencial elétrica na posição A, que pode ser transformada em energia cinética. Observação: cargas positivas se deslocam no sentido do campo elétrico. Carga negativa se deslocam em sentido contrário. Ou seja, cargas positivas se deslocam sempre para o maior para o menor potencial. Carga negativa é o contrário. A energia potencial de um sistema de cargas separado por uma distância d, você pode calcular usando essa relação. K vezes uma carga vezes a outra sobre a distância entre elas. A energia é dada em joules. Energia potencial. A energia potencial de uma carga no ponto é igual ao máximo trabalho que essa força pode realizar. Ou seja, a energia potencial no ponto A é igual ao trabalho para levar essa carga do ponto A até o infinito. Ou seja, energia potencial é energia armazenada e é igual ao máximo trabalho que a força pode realizar para transformar totalmente a energia potencial em energia cinética. Vamos ver um exemplo. No campo elétrico, uma carga de prova é levada no ponto A até um ponto B muito afastada, tendo as forças elétricas realizado um trabalho de 100 joules. Determine o potencial elétrico da carga no ponto A. Bom, como ele realizou um trabalho de 100 joules, que é o máximo trabalho que podia realizar, então a energia potencial é igual a esse trabalho da força elétrica para levar do ponto A até o ponto B no infinito, que é de 100 joules. Agora, P7.
Determine a energia potencial, que é uma carga de 5 microcoulombs, adquire a 10 centímetros de uma carga de 0,2 microcoulombs. Esses 10 centímetros tem que transformar para metros. 10 centímetros é igual a 0,1 metro, que é igual a 10 a menos 1 metro. Então, usando a relação energia potencial igual a constante eletrostática, aqui no vácuo é 9 vezes 10 a 9, vezes uma carga, vezes a outra, sobre distância. Ou seja, 9 vezes 10 a 9, uma carga é 5 micro, que é 5 vezes 10 a menos 6, a outra carga é 0,2 micro, que é 0,2 vezes 10 a menos 6, sobre a distância de 10 a menos 1 metro. Então, a energia potencial é igual. Vamos lá. 9 vezes 5, 45. 45 vezes 0,2, 45 vezes 2 décimos é igual a 90 décimos, que é igual a 9. Então, no numerador, nós temos 9. Agora, a potência de 10. 10 a 9 vezes 10 a menos 6 vezes 10 a menos 6, conserva a base, que é 10, e soma os expoentes. 9 mais menos 6, 3. 3 menos 6, menos 3, sobre 10 a menos 1. Isso é igual a 9, que já está aqui, 10 a menos 3, dividido por 10 a menos 1, conserva a base, que é 10, subtrai o expoente. Menos 3, menos 1, menos 2 joules. Potencial elétrico V. Bom, a energia potencial de uma carga separada de uma distância D, nós obtemos por essa relação aqui. K vezes uma carga vezes a outra sobre distância. Só que essa parte da expressão não depende dessa carga. Essa parte da expressão é o que nós chamamos de potencial elétrico do ponto A, que não depende dessa carga. Ou seja, K vezes Q sobre D é o potencial elétrico nesse ponto A. Isso quer dizer que a energia potencial é igual ao potencial do local vezes a carga que você colocar naquele local. Esse potencial é dado em volts. V é dado em volts. Se a carga Q, que gera o potencial, for positiva, eu vou ter um potencial positivo. Se a carga geradora for negativa, eu vou ter um potencial negativo no ponto A. T04. Determine o potencial elétrico em um ponto P, situado a 40 centímetros de uma carga de 8 microcoulombs. Considere K igual a 9 vezes 10 a 9. Bom, antes de mais nada, temos que transformar 40 centímetros em metros, igual a 0,4 metros, que é igual a 4 vezes 10 a menos 1 metro. Então, vamos lá. Então, o potencial elétrico no ponto A é K vezes a carga geradora sobre a distância até o ponto A. No caso aqui, o ponto P. Então, K, 9 vezes 10 a 9,
Q 8 micro, que é 8 vezes 10 a menos 6 sobre a distância aqui, que é de 40 centímetros, que é 4 vezes 10 a menos 1. Resolvendo. 9 vezes 8, 72. Por a potência de 10. 10 a 9 vezes 10 a menos 6, conserva a base, que é 10, e soma os expoentes. 9 mais menos 6, fica 9 menos 6, que é igual a 3. E aqui embaixo eu repito, 4 vezes 10 a menos 1. Continuando. 72 dividido por 4 dá 72 por 4. 4 vezes 1, 4. Para 7, 3. Abaixo 2. 4 vezes 8, 32. 32 nada. Então, 72 dividido por 4 dá 18. 10 a terceira dividido por 10 a menos 1, repete a base, que é 10, subtrai o expoente. 3 menos menos 1, fica 3 mais 1, que é 4. Então, potencial no ponto A é 18 vezes 10 elevado a 4 volts. Trabalho da força elétrica no deslocamento de uma carga de um ponto A para um ponto B de um campo elétrico. Pode ser dado pela variação da energia potencial. Então, o trabalho da força elétrica levar uma carga de um ponto para outro vai ser igual à variação da energia potencial elétrica, ou seja, EPA menos EPB. Lembrando que EPA é igual a Q vezes VA. EPA. EPB, energia potencial em B, igual a Q vezes VB. Então, isso aqui pode ser escrito como Q vezes VA menos Q vezes VB, que é igual a Q vezes VA menos VB. Ou seja, trabalho da força elétrica igual a Q, carga vai ser deslocada, vezes a diferença de potencial entre a posição inicial e final, ou seja, UAB. UAB é VA menos VB. Vamos ver o exercício P12. Determine o trabalho realizado pelo campo elétrico para transportar uma carga de 12 coulombs de um ponto cujo potencial é 50 volts até outro de 40 volts. Então, o trabalho vai ser igual a carga vezes a diferença de potencial entre a posição inicial e final. Ou seja, a carga Q é de 12 coulombs, a diferença de potencial é 50 menos 40, que é igual a 10 volts. Então, o trabalho é igual a 12 vezes 10, que é igual a 120 joules.
uma partícula de 5 microcoulombs é abandonada no ponto A a partir do repouso no ponto A do campo criado por uma carga Q fixa, como mostra a figura. Então a carga foi do ponto A até o ponto B. Determine a energia potencial da partícula em A e em B. Então EPA é igual a Q vezes VA, ou seja, Q 5 microcoulombs, 5 micro, vezes VA, que é 200, 5 vezes 200 é igual a 1000, 1000 microjoule. EPB é igual a Q vezes VB. A carga aqui é a mesma, potencial de B é de 100 volts, 5 vezes 100, 500 microjoule. Diferença de potencial no campo elétrico, DDP. Diferença de potencial também se indica por DDP. É a mesma coisa que voltagem ou tensão. É utilizada para explicar o movimento de cargas elétricas. Então, uma carga elétrica, ela fica sujeita a uma força elétrica se houver uma diferença de potencial entre dois pontos. Lembrando que carga elétrica positiva se desloca do maior para o menor potencial. Carga elétrica negativa se desloca, a força faz com que ela se desloque do potencial menor para o maior. Então, a diferença de potencial entre dois pontos do campo elétrico, eu indico por VA menos VB e uso a letra U para representar a diferença de potencial. Então, a diferença de potencial entre A e B, o AB é VA menos VB. Numa pilha, eu tenho a diferença de potencial de 1,5 volts, numa pilha comum. Tem pilhas de 9 volts. Então, aqui, entre seus terminais, tem uma diferença de potencial de 1,5 volts. Numa tomada, eu posso ter uma diferença de potencial de 110 ou 220 volts. Numa bateria de automóvel, posso ter 12 ou 24 volts. Se for uma bateria de carro comum, 12 volts. Um caminhão pode ser 24 volts. Variação do potencial ao longo de uma linha de força. Então, eu tenho um ponto A de potencial VA, um ponto B de potencial VB, um ponto C de potencial VC. Então, quanto maior a distância, a carga, menor será o potencial. Isso quer dizer que o potencial elétrico vai diminuindo no sentido das linhas de força, no sentido das setinhas. Então, o potencial elétrico diminui ao longo da linha de força. Determine a intensidade da força elétrica que atua numa carga de 4 microcoulombs quando é colocado num ponto de um campo elétrico de 500 Nm por coulomb. Bom, força elétrica, como nós vimos na primeira unidade, força elétrica pode ser dado por Q vezes E. Q é a carga que vai ficar sujeita à força elétrica, E é a intensidade do campo elétrico. Então, Q, 4 microcoulombs e E, 500. 4 vezes 500 dá 2000. 2000 micronewtons, que é força em newton. Ou 2 vezes 10 a terceira, Mi é 10 a menos 6, fica 10 a terceira vezes 10 a menos 6, fica 2 vezes 10 a menos 3 newton. Ou 2
milinewton, milésima parte do newton. Uma nuvem está carregada a um potencial de 5 vezes 10 elevado a 6 volts, relativamente à Terra. Na Terra, o potencial da Terra é zero. Com a carga de 40 coulombs é transferida por um raio da nuvem até a Terra. A energia dissipada é a energia potencial, que é igual a Q vezes V, ou seja, 40 vezes 5 vezes 10 elevado a sexta. 4 vezes 5 dá 200 joules, ou 200 é 2 vezes 10 a segunda, vezes 10 elevado a sexta, que é 2 vezes 10 elevado a 8 joules. Superfícies equipotenciais. Superfícies equipotenciais são superfícies onde os potenciais são iguais. Quando eu tenho uma carga pontual positiva, ela vai gerar em torno dela superfícies equipotenciais, que são esferas concêntricas. Geralmente, as superfícies equipotenciais nós representamos com linhas tracejadas. Então, essa superfície equipotencial aqui, que corresponde a essa esfera maior, tem o potencial VB. Essa outra esfera mais interna aqui, que tem o ponto A, todos os pontos dessa outra esfera possuem potencial VA. Lembrando que o potencial diminui ao longo da linha de força. Isso quer dizer que VA aqui, né, é maior do que VB. Nessa outra esfera, eu tenho nesse outro desenho aqui, eu tenho uma carga pontual negativa. Então, as linhas de força são de aproximação. Ok? Do mesmo jeito que na carga positiva, eu tenho aqui essa esfera de potencial VB. Então, todos os pontos dessa esfera aqui têm o potencial VB. Essa esfera mais interna aqui, que contém o ponto A, todos os pontos dessa outra esfera possuem potencial VA. Nesse caso, como o potencial diminui ao longo da linha de força, VB é maior do que VA. Uma observação: as linhas de força sempre são perpendiculares às superfícies equipotenciais. Aqui eu tenho um campo elétrico criado por duas cargas, uma positiva e uma negativa. Nós já vimos que as linhas de força sempre saem da carga positiva e chegam à negativa. Então, essas linhas tracejadas representam superfícies equipotenciais. Quanto mais próximo da carga positiva, maior o potencial. Quanto mais próximo da carga negativa, menor o potencial. Nesse ponto aqui no meio, essa superfície aqui tem potencial igual a zero. Que o potencial criado por um se anula pelo potencial criado por outro. E observamos também, ó, sempre perpendiculares. As linhas de força são sempre perpendiculares às superfícies equipotenciais. Nesse exemplo mais abaixo, eu tenho um campo elétrico uniforme entre duas placas, uma carregada positivamente e outra carregada negativamente. O potencial vai diminuindo no sentido da linha de força. Então aqui eu tenho V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7. Por exemplo, eu tenho aqui esse ponto A e esse ponto B. Eles estão na mesma superfície equipotencial, então VA é igual a VB. Eu tenho aqui esse ponto C. Então, nesse exemplo aqui, ó,
VB é maior do que VC. Então, no campo elétrico uniforme, as superfícies equipotenciais são planos paralelos às placas carregadas. A placa carregada positiva e negativamente. As superfícies são planos que cortam as linhas de força perpendicularmente. Um exercício T9 representa algumas superfícies equipotenciais. Qual o trabalho realizado para levar uma carga de 1 microcoulomb do ponto A para o ponto B? Bom, nós já vimos que trabalho pode ser dado pelo produto da carga vezes a diferença de potencial. O valor da carga nós temos que é de 1 microcoulomb. E a diferença de potencial é menos 30 menos 15, que é igual a menos 45 volts. Então, trabalho é igual a 1 micro vezes menos 45, que é igual a 1 vezes 45 menos 45 microjoule. Então, deu negativo, né? Por quê? Porque a carga é positiva, está se deslocando em sentido contrário ao do campo. E aqui, ó, o campo elétrico aqui aponta do maior potencial para o menor potencial. Se ela está em sentido contrário ao campo, uma carga positiva, quer dizer que o trabalho é negativo. Bom, diz que as linhas tracejadas representam superfícies equipotenciais de um campo elétrico. Se abandonarmos um elétron no ponto A e um próton no ponto A, eles adotarão o seguinte comportamento. Ó, o elétron, né, ele é portador de carga negativa, ok? Aqui, ó, o campo aponta nesse sentido, ó, do potencial maior para o menor. O campo elétrico aponta para cá. Carga negativa espontaneamente se desloca em sentido contrário ao campo, ok? Carga positiva, que é a carga do próton, a força elétrica tem o sentido do campo. Então, o primeiro, que é o elétron, vai se deslocar para a esquerda, né? Um elétron para a esquerda. E o segundo, que é o próton, para a direita. Então, a resposta aqui é letra E. Diferença de potencial no campo elétrico uniforme. Nós podemos demonstrar que a diferença potencial entre duas superfícies no campo elétrico uniforme pode ser dado pelo valor do campo elétrico vezes a distância entre as duas superfícies. Então, eu tenho um campo elétrico aqui de 4 vezes 10 elevado a 5 Nm por coulomb e duas superfícies equipotenciais separadas por uma distância de 30 centímetros. Bom, esse 30 centímetros eu tenho que transformar para metros. 30 centímetros dividido por 100, que é 0,30 metros. Que é a mesma coisa, 3 vezes 10 a menos 1 metro. Bom, a diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B é igual ao valor do campo elétrico vezes a distância entre as superfícies. Não é a distância entre os pontos, mas entre as superfícies. Então, o AB é igual a E, que é 4 vezes 10 a quinta, vezes a distância, que é 3 vezes 10 a menos 1. Então, o AB
4 vezes 3, 12 vezes 10 à quinta vezes 10 a menos 1, fica 10 elevado a 4 volts. Então, essa é a diferença de potencial, 12 vezes 10 a 4 volts ou 12.000 volts, certo? Daqui pode ser escrito com 12, mais 1, 2, 3, 4 zeros, que é a mesma coisa que 12.000 volts ou 12 kilovolts. 1000 é quilo. Opa, 12 não, 120 mil volts ou 120 kilovolts. Na figura estão representadas algumas linhas de força e superfícies equipotenciais no campo elétrico uniforme. Qual é microjoules, o trabalho da força elétrica que atua em uma partícula de 4 microcoulombs no deslocamento de A para C. Então é de A para C. Então, ó, o trabalho é igual ao valor da carga, que é essa daqui, vezes a diferença de potencial entre A e C. Mas a diferença de potencial entre A e C é igual ao valor do campo elétrico vezes a distância entre a superfície de A e de C. Mas o valor do campo elétrico eu posso achar aqui, ó. Eu sei que o AB é igual a E vezes DAB. Então E é igual a UAB sobre DAB. Ou seja, UAB é 40 menos 10, que é igual a 30. A distância entre A e B é 5 centímetros, que é 5 vezes 10 a menos 2. Então, o E igual a 30 dividido por 5 dá 6. 10 a menos 2 sobe, fica 10 elevado a 2. Então, o valor de E é 6 vezes 10 elevado a 2 newton por coulomb. Então, o AC é esse valor aqui. Vezes a distância de AC, que é de 20 centímetros. Que é igual a 0,2 metros. Vou deixar 0,2. Seis vezes 0,2 é igual a 1,2 vezes 10 elevado a 2 volts. Então, o AC, então, trabalho é igual a carga, que é 4 micro, que é 4. Aí ele quer que deixe em micro, então deixa micro, vezes 1,2 vezes 10 elevado a 2. Então, trabalho igual 4 vezes 1,2 dá 4,8 vezes 10 elevado a 2 microjoules. Trabalhoso, mas é isso mesmo. Vamos lá. Uma partícula eletrizada positivamente com a carga 3 vezes 10 a menos 15 coulombs é lançada em um campo elétrico uniforme de intensidade 2 vezes 10 elevado a 3 N por coulomb. Descrevendo o movimento representado na figura. Qual a intensidade da força que atua sobre a partícula no interior do campo? Bom, a força elétrica é igual a Q vezes E.
O valor de Q está ali, que é 3 vezes 10 a menos 15. E o valor de E está aí também, que é 2 vezes 10 a terceira. 3 vezes 2 é 6. 10 a 15 vezes 10 a terceira. 10 a menos 12 newtons. Qual a variação da energia potencial entre o ponto A e o ponto B? Variação da energia potencial é o trabalho. Eu escrevi aqui, variação da energia potencial é igual ao trabalho da força elétrica, que é igual a Q vezes UAB. Tá certo? O valor da carga nós temos. Só precisamos achar a diferença potencial entre o ponto A e o ponto B. O AB é igual a E vezes a distância entre A e B. O E nós temos, e a distância entre a superfície de A e B é de 4 centímetros, que é 4 vezes 10 a menos 2 metros. Então, 2 vezes 10 a terceira vezes 4 vezes 10 a menos 2, 2 vezes 4, 8, 10 a terceira vezes 10 a menos 2, cada 10 elevado a 1 volts, ou seja, 80 volts. Então, a variação da energia potencial igual a carga, que é de 3 vezes 10 a menos 15 vezes diferença de potencial, que é 8 vezes 10 elevado a 1. Então, a variação da energia potencial, 3 vezes 8, 24, vezes 10, 15, menos 15 mais 1, menos 14 joules. Cansativo, mas considere as afirmações. Percorrendo a linha de força no seu sentido, o potencial elétrico ao longo dos seus pontos aumenta. Falso. Ele não aumenta, ele diminui. As linhas de força são paralelas às superfícies equipotenciais. Falso. As linhas de força, elas são perpendiculares às superfícies equipotenciais. No campo elétrico uniforme, as superfícies equipotenciais são esféricas e concêntricas. Falsa. No campo elétrico uniforme, as superfícies equipotenciais, elas são planos paralelos. Assim. Ok? Então, são corretas? Nenhuma. A figura mostra as linhas de força de um campo elétrico situado em uma certa região do espaço. E dois pontos desse campo, o ponto A e o ponto B. Uma carga elétrica positiva é colocada em repouso no ponto A e pode ser levada até o ponto B, seguindo qualquer uma das trajetórias, 1, 2 ou 3. Então, ela está no ponto A e pode ir para o ponto B, seguindo uma das três trajetórias. Vamos ver. O campo elétrico tem a mesma intensidade nos pontos A e B. Como aqui é um campo elétrico uniforme, qualquer ponto que eu pegar aqui, o campo elétrico vai ter sempre o mesmo valor, mesma intensidade, mesma direção e mesmo sentido. Então, verdade. O trabalho realizado para levar uma carga elétrica de A para B depende da trajetória escolhida e guarda a seguinte relação. Para levar uma carga de um ponto A para um ponto B no campo elétrico, o trabalho não depende da trajetória, depende só
da diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B. Então, daqui é falso. Não depende da trajetória. O trabalho vai ser o mesmo, seja qual for a trajetória. Entre os pontos A e B, existe uma diferença de potencial elétrico, cujo módulo pode ser determinado pelo produto do módulo do campo e da distância. Verdade. A diferença de potencial entre A e B é igual ao produto do campo elétrico, do módulo do campo elétrico, pela distância D entre as superfícies de A e B. Tá certo? A distância D é essa aqui. Então aqui U igual a E vezes D. Então a diferença de potencial entre A e B, DAB, é a diferença entre as duas superfícies, não é a diferença entre o ponto a distância entre o ponto A e o ponto B. Então essa última aqui é verdade. Então, verdade, falso, verdade. Então a 1 e a 3 são verdadeiras.